Então, Zé Rodrigues, aí aqui você começou e continuou fazendo o seu trabalho e certamente começou a ser reconhecido, né? Começou a ter Na sua verdade, receita, né? eu tenho uma facilidade de me comunicar com as pessoas e comecei a trabalhar na CDP, no Ipiranga, e foi por intermédio justamente desse trabalho fotográfico feito para a sociedade que realmente eu peguei uma boa clientela e cheguei a ter, eu considero que ainda tenho uma boa clientela, apesar de hoje eu trabalho em outra área, mas eu tive uma boa clientela. Então, aí você começou a comprar suas próprias máquinas e hoje me parece que você tem um bom acervo, assim, principalmente das máquinas que passaram por suas mãos, que certamente são as máquinas da época, né, Zé Rodrigo? Tenho. Você tem, eu estou vendo aqui algumas que você nos trouxe. O melhor equipamento eu tenho arquivado, guardado justamente para um dia, eu pretendo um dia poder ajudar a montar um museu da imagem e do som. Museu? Era uma coisa interessante. Um bom equipamento, tenho. Acredito que as melhores máquinas eu tenho. E aí você teve também a oportunidade de viajar muito. Foi quando você já estava em Mossoró ou quando você esteve em São Paulo? Tá bom. A vida é uma história realmente, certo? Uma certa vez eu estava conversando com o gerente do Hotel Esperança, Cardoso, dizendo a ele que o serviço estava difícil e ele estava saindo de Mossoró para ir gerenciar o Hotel Reis Magos em Natal. Que era o principal hotel em Natal na época. Exato, correto. Ali na Praia do Meio. E estava sendo implantado justamente o turismo, e Natal estava começando a caminhar naquela época, né? Aí ele disse, Rodrigo, por que você não vai para Natal? Aí eu digo, Cardoso, é o seguinte, ele já tinha me dito que estava indo gerenciar. Disse, Cardoso, se você me arranjar um apartamento para mim morar, e uma sala para eu montar um estúdio fotográfico lá, eu vou para Natal. Aí ele disse, em contrapartida, o que eu vou ganhar? Digo, Cardoso, eu estou sabendo que Natal está com um bom fluxo de turistas e eu faço o seguinte com você. Você vai me manter informado a respeito dos grupos que vão chegar em Natal? Eu vou fazer contato com a Secretaria de Turismo, vou conseguir grupos folclóricos para apresentar para esse pessoal. Na apresentação eu fotografo esse pessoal e no dia seguinte eu estou com essas fotografias prontas na hora do café lá exposta para vender. Ele disse, e aí? Eu digo, no, embaixo da fotografia eu coloco estive em Natal e fiquei hospedado no Hotel Reis Magos. Eles compram a parada. Tá? Assim. E fui para Natal e trabalhei justamente durante talvez uns 2 anos no hotel. E foi por lá que eu realmente comecei a ter a noção do que era turismo e a importância que o turismo tinha para a região, certo? E quando o hotel foi vendido para uma pessoa de Pernambuco. Aí o rapaz disse que não queria mais aqueles trabalhos lá, e que aí tá certo. Aí eu comecei a viajar. Por exemplo, ia sair um grupo para o Rio Grande do Sul. Eu comprava um pacote e ia. E fotografava as pessoas durante a viagem. Entendi. E ganhei muito dinheiro com isso aí. Ganhei muito dinheiro e conheci o Brasil todo, de ponta a ponta. Depois eu comecei a fazer o seguinte, eu estava em contato com os congressos. Onde é que tinha congresso? Um congresso em Manaus. Eu comprava passagem, ia para Manaus, chegava lá, fazia a cobertura. Fazia cobertura, vendia. Vendia e assim. Custeava a sua própria despesa. E aí você também conheceu outros países? Conheci. Eu viajei para a Argentina, fiz, inclusive, eu aprendi muita coisa no turismo viajando, certo? Tem muita coisa que pode ser feita na área de turismo para beneficiar os turistas. Porque o Rio Grande do Norte faz muito pouco turismo, explora muito pouco turismo. Eu acho que está na hora de a gente começar a pensar
em fazer alguma coisa para beneficiar o turista, para que ele demore mais, porque ele demorando mais, ele vai deixar dinheiro de qualquer maneira, certo? Esse é um fato interessante que eu gostaria até de colocar isso aqui. Rodrigues hoje é o presidente da COPTUR. É uma cooperativa, evidentemente, mas que tem como ponto fundamental desenvolver o turismo. Mas nossa região ainda não despertou propriamente para o turismo. Porém, há muitos pontos que são excelentes pontos para ser explorados como pontos turísticos. Por exemplo, essa região do sal. Só quem tem sal no país todo é o Rio Grande do Norte, é Mossoró, para ser mais precisamente. E seria muito interessante que se tivesse uma política para explorar a visita às salinas. As nossas salinas não são preparadas para visitantes, elas são preparadas para a produção. Sal é um produto conhecido no mundo inteiro por todas as pessoas. Então não teria nenhuma dúvida, pelo fato de não existir por aí afora produção de sal, de que as pessoas se interessariam muito em conhecer, não, Zé Rodrigo? Em conhecer a produção, quer dizer, o beneficiamento do sal, o empacotamento, a distribuição, enfim, conhecer toda a cadeia evolutiva do sal. Doutor Milton, o senhor tocou num ponto fundamental, que é justamente o aproveitamento as potencialidades turísticas que nós temos aqui. Salina é uma dessas. Eu descobri justamente o potencial de sal das salinas para o turismo quando eu estava em Natal. Porque o turista, quando chegava em Natal, a primeira coisa que perguntava, onde é que fica a salina? Onde é que fica a salina? E naquela época, criminosamente, as pessoas diziam, a salina fica em Igapó. E Igapó era uma salina que não era uma salinazinha, mas não era salina para ser mostrada, né? Mas o ponto que eu tenho batido muito e que tenho levado até nome de louco é um terminal turístico em Passagem de Pedra. Nós temos daqui a 6 quilômetros uma barragem de Passagem de Pedra. É verdade que é preciso de fazer uma drenagem, mas quando as autoridades querem, elas fazem. E na hora que nós tivermos condições de atracação, de embarque e desembarque de pessoas ali, nós teremos um local para se fazer passeios diariamente, para ir até o Porto Ilha, visitar o Porto Ilha, porque aqui eu acho que pouca gente conhece o Porto Ilha, que é um lugar espetacular, um negócio que para visitação turística, rapaz, é um ponto estratégico o Porto Ilha, certo? E não está sendo aproveitado, certo? O Rio Mossoró, eu vou contar, eu tive em Caracas, na Venezuela, a maior parte dessas viagens que eu tenho feito, ultimamente, tem sido justamente representando o cooperativismo do Rio Grande do Norte, certo? E eu fui a Caracas participar de um seminário de lideranças. E lá, no término do seminário, houve um passeio para a gente ir para o Caribe, que fica pertinho, certo? E nós fomos, e eu fiquei impressionado, porque nós fomos para uma ilha lá, e teve que pegar um rio, que era a metade, doutor Milton, desse rio Mossoró, a metade. Mas olha, doutor Milton, devia ter umas 150 barcozinhos pequenos para fazer a travessia, certo? O movimento é tão grande lá que tem um balizamento no meio do rio, tem mão e contramão, certo? Para ir para ali, certo? Entendi. Então a gente vê, tem um rio desse, como o rio Mossoró, 45 quilômetros de área navegável, tendo de um lado e do outro do rio as melhores salinas do Brasil. Muita gente está em Fortaleza, muita gente vem para Natal, para turismo. E muitos passam por cima, como nós chamamos. Mossoró poderia ter também esse viés econômico. Senhor, entendeu? E isso que você está colocando é procedente. O que acontece muitas vezes com as salinas, por exemplo, na São Camilo, é que nós precisamos de um acesso, que talvez precisamos assim de uns 10 quilômetros de asfalto, porque também ninguém quer viajar assim, simplesmente em terra em barro batido chamado, né?
E isso aí requer realmente investimento do próprio poder público. E seria desagradável uma empresa privada requerer o poder público que faça um investimento pensando no turismo. Quer dizer, pouca gente vai entender esse mecanismo. Tá certo. Mas o embarque que você coloca na Passagem de Pedra, até 1 quilômetro depois de Passagem de Pedra, que também é a mesma coisa, é plenamente possível hoje. Nós temos plenamente possibilidade. Doutor Milton, eu faço parte do Conselho do Polo Costa Branca. Eu já, por 3 vezes, eu toco nesse assunto, justamente sugerindo que o governo do estado faça a complementação asfáltica de algumas áreas, inclusive citei a Salinha São Camilo. Porque pode ser a Salinha São Camilo, pode ser a outra Salinha, pode ser a Salinó, por exemplo. Também, Salinó é semelhante. Certo? Então, o que é importante é que haja um terminal turístico em uma salina, que por sinal, doutor Milton, eu acredito que quem fizer um hotelzinho com só paredes internas de tijolos de sal, só isso aí já vai ser uma divulgação muito grande. Tijolo de sal para fazer paredes divisórias. Tem outra particularidade, é que as salinas hoje não são apenas de produção, elas são também de beneficiamento. Quer dizer, além de se colocar simplesmente a água para dentro da salina, dali sai o sal já prontinho, empacotado, tal qual podemos utilizar hoje nos aviões, nos bons restaurantes, etc, etc. Então a pessoa pode assistir desde a fabricação até o último degrau. Isso é interessante. A captação, doutor Milton, a captação, lago de evaporação, exatamente. Cristalizadores recebendo a água, o cristalizador já com a água cristalizada. E o custo baixo, o custo nenhum, porque aí não precisa de nada para ser preservado. A própria indústria já por si só já se mantém. Seria mais assim, muito mais assim, de divulgação, não é? De promoção para a própria cidade e ao mesmo tempo não ficar só também na salina. É o que você está colocando aí também ao Porto Ilha, ver esses lençóis que nós temos aqui próximos, Cristóvão, por ali tem uns lençóis lindíssimos de areias, entendeu? Falar de Zé Rodrigues é muito fácil para mim, porque eu tenho 52 anos de convivência com ele, a gente faz 52 anos de casado, eu tive 7 filhos, criei 6, gosta muito de trabalhar, agora ele nunca gostou de ser empregado, ele só gostava. Desde a gente se casou, ele tinha umas bicicletas, alugava, era na época que não tinha transporte, não tinha ônibus. Aí ele deixou, foi viver uns tempos em São Paulo, que eu fiquei grávida do mais velho. Quando ele chegou, o menino já estava com 5 meses. Ele chegou com a ideia de fotografia, mas ele não sabia de nada, porque nessa época não tinha colorido. Aí ele inventou de fazer as fotos, ele pintava as fotos, né? Aí depois ele, com o estudo dele, que ele começou a estudar, lia muito, aí começou a fazer fotografia colorida. Foi o primeiro que fez fotografia colorida. O que eu tenho para dizer a ele que foi muito tempo de convivência, que a gente se deu muito um com o outro, que ninguém nunca teve briga. Eu gosto muito dele e Deus me livre de nós nunca se separar. Até agora ninguém separou, não separa mais, só com a morte.